Oi pessoal, tô aqui hoje pra gente falar desse livro aqui, ó, Memórias de uma Geisha. Sou Karen Schuller e do livro Não Me Livro. Bom pessoal, como o próprio título já sugere, Memórias de uma Geisha é o relato de uma menina, desde assim, que ela é bem novinha, de uns 8 anos, ela vive numa ilha de pescadores, é um lugar assim super isolado, super ermo, e o livro vai mostrando como que ela sai desse lugar e se torna uma das geishas mais famosas do Japão. Isso se passa ali no início do século XX e é um arco bem grande na história, porque ela começa todo esse processo antes da guerra, e aí acontece ali a guerra também, a gente vai acompanhando o que acontece com ela nesse período, e no pós-guerra, qual vai ser essas consequências, não só para ela, como para demais geishas em torno dela. Então a gente consegue tendo uma dimensão também histórica, né, de como a guerra afetou ali a população japonesa como um todo. Então o livro vai mostrar como essa jovenzinha, a Shio, vai se transformar na geisha Sayuri, porque ao longo ali desse aprendizado como geisha, ela vai trocar não só de nome, como de vestimenta, vai adquirir novos comportamentos, nova forma de se maquiar, de se vestir. Então tem tudo, tem uma espécie de ritual. E isso ela aprende nas Okiyas. Essas casas são onde uma mulher, normalmente chamada de mãe, ela tá ali para incentivar e bancar, né, essas jovens enquanto elas estão aprendendo a arte de ser uma geisha. Por mais que eu tente fazer esse distanciamento de entender que é uma cultura completamente diferente da minha, não consigo não me incomodar com o fato dessas jovens serem escravas, porque elas chegam nessas Okiyas, elas são arrancadas das famílias delas, vão para as Okiyas e ali elas são obrigadas a serem geishas, ou elas vão continuar sendo servas, assim, durante muito tempo, para conseguirem pagar ao dinheiro gasto pelas donas das Okiyas com elas. Só que assim, elas nunca tiveram opção, então na verdade nada mais é do que um trabalho escravo. E não tem como não ter me incomodado. Lugares onde os homens vão para passarem o tempo, para beberem e tal, e as geishas estariam ali nessas casas de chá para servi-los, entretê-los. Então elas dançam, elas cantam, tem que tocar alguma espécie de instrumento musical, tem toda uma cerimônia em torno do servir o chá a esses homens. E nessas casas de chá são homens mais abastados que frequentam, então eles estão ali pagando para a companhia mesmo dessas mulheres. Quanto a algumas críticas de que essas geishas teriam sido representadas aqui no livro como prostitutas e tal, assim, para mim fica bem clara a diferença que o autor tenta trazer. As geishas, elas estão ali para entreter com dança, com música, com conversa, e não necessariamente, e aliás, não é recomendado que aconteça depois algum ato entre ela e aqueles homens. Elas são, inclusive, as geishas que se permitem isso, passam a ser mal vistas. E nas Okiyas onde elas estão, elas podem até ser expulsas. Elas não têm que fazer sexo, pelo contrário. Elas só fazem isso de acordo com se elas acharem um homem que vai estar ali com elas durante um tempo. Então tem todo um contrato, não é algo para uma noite. Pra mim, gente, o que realmente incomodou nesse livro, e que assim me parece ser pouco falado, pelo menos enquanto crítica, não é a distinção entre geisha e prostituta, que pra mim fica bastante clara, mas é o fato da protagonista em si, a Shio. Quando ela chega na Okiya, e ela tá ali meio que obrigada, tá super triste, então ela tenta fugir para encontrar a irmã e não conseguem fugir juntas e tal. Então ela acaba sendo designada para ser uma serva. E isso muda, ela resolve sair desse lugar de serva e se tornar uma geisha
Quando ela encontra um homem, um dia que ela tá muito triste, ela resolve se tornar uma geisha porque esse rapaz, esse cara, está acompanhado de uma geisha. Então todo o desenrolar depois da vida dela é baseado nesse encontro. Só que, gente, nessa época ela tem tipo uns 12 anos e o cara tem 40. Ninguém percebe assim o quão problemático é isso. Assim, isso não é uma questão cultural, não é nada. Ah, não, tá tudo bem. Depois, quando eles se encontram, ela já é adulta e tal. Mas, assim, quando começa ali esse arrebatamento, esse gostar, ela tem 12 anos e o cara tem 40. Só que assim, aí eu vou dar um spoiler. Lá na frente, quando a vida vai dando voltas e tal, e aí ele acaba se reconectando com ela, ele fala que lembra dela nesse encontro. Então, isso significa que para aquele cara de 40 anos, a jovem de 12 anos já marcou, sabe? Ele também ficou marcado por aqueles olhos dela, porque ela é descrita como uma beleza diferente das outras, ela tem um olhar muito marcante. Que seja, não é possível não problematizar essa relação de uma jovenzinha, de uma criança de 12 anos com um homem velho de 40. E uma fofoca literária é que o Arthur teria se baseado em entrevistas que ele conseguiu com uma geisha chamada Mineko ou Mineko, enfim. Só que isso acabou pegando super mal pra ela, porque parece que entre as geishas existe um aspecto de pacto pra manter mesmo o mistério envolto da vida delas, e ela teria rompido esse pacto pra falar a um estrangeiro. E, além de tudo, ela não teria concordado com muitas nuances que ele coloca aqui no livro. Então, depois, ela escreveu as suas próprias memórias, uma espécie de autobiografia. Talvez eu leia um dia, enfim. É que pra mim, enquanto leitora leiga da cultura japonesa, da cultura das geishas, o livro me aproximou ali do que seria, pelo menos minimamente, o dia a dia ou o como se tornar uma geisha. Talvez não seja realmente o relato mais verídico, mas não sei, como eu tenho muito essa noção de que eu tô lendo um livro de ficção, não me incomoda tanto que não seja algo tão fiel à realidade. É isso, pessoal. Acredito que com um olhar crítico, com alguns certos apontamentos, discussões, é possível a gente ver aqui um traçar de uma cultura oriental. Enfim, por mais problemático que algumas relações aqui são apresentadas a meu ponto de vista. Espero encontrar vocês numa próxima, tá? Tchau!